Hoje eu quero falar com você sobre uma igreja comissionada. Today I want to talk to you about a commissioned church. E quando nós falamos comissão, When we talk about commission, a gente precisa entender que é a junção de duas palavras. we need to understand it's the junction of two words. Co, de cooperador e de cooperação, Co, in terms of cooperation, e missão. and mission. Comissionados. You are commissioned. Em outras palavras, In other words, nós estamos juntos we are together em uma missão. in one mission. Vou falar mais uma I'm vez. going to say it one more time. Quando nós falamos sobre a grande comissão, When we talk about the Great Commission, significa que nós estamos juntos it means that we are together em uma missão. in a mission. Mais uma vez. One more time. Quando nós falamos sobre comissão, When we speak about commission, significa que nós estamos juntos it means that we're together para uma missão. for a mission. Quando nós entendemos a realidade da palavra a respeito disso, When we understand the reality of the word about this, tudo muda. everything changes. Mais uma vez, quando nós entendemos a realidade da palavra a respeito disso, When we understand the reality of the word about this, tudo muda. everything Como se changes. fosse um passe de mágica. Just like a magic trick. Mas como uma vez eu preguei para você, But like once I've said before, existe a diferença do Jesus conhecido there's a difference between the Jesus you know e do Cristo revelado. and the Christ E revealed. qual que é a diferença disso? And what is the difference? O Jesus conhecido The Jesus you know talvez se limite a informações. maybe is limited to information. Talvez se limite ao que os outros podem dizer. Maybe it's limited to what other people say. Agora, o Cristo revelado But Christ é quando o revealed próprio Deus se revela a is você. when Christ reveals Sejam himself to em you. desejos, In desires, em palavras, in words, ou aquilo que o Senhor espera de nós. or what the Lord expects from E a us. palavra fala em Mateus 28, And the word says in Matthew que 28 Jesus chega para os seus discípulos that Jesus comes to his disciples e diz no texto a grande comissão. and says in the text a great commission. E o que isso quer dizer? What does that mean? And what does that mean? Que o Senhor, That the Lord, assim como Ele enviou os discípulos. just like he sent the Eu não sei se disciples, você lembra desse texto, mas Mateus 28 diz: but Matthew 28 says, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, all authority was given me in heaven and e eu earth, dou a vocês. and I give it to you. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, So go and make disciples of all nations, batizando-os em nome do Pai, baptizing them do in the name of the Filho Father, e do Espírito and the Santo, Son, and the Holy Spirit, ensinando-os a obedecer teaching them to obey todos os meus decretos, all of my decrees, e eu estarei com vocês and I will be with you todos os dias da sua vida. all the days of your lives. O Senhor traz uma missão não apenas para os discípulos, mas para a igreja instituída. The Lord not only gives the mission to his disciples, but the whole church. E uma das coisas que ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Pastor John. And one of the things that I had the opportunity to speak with Pastor John By the about, way, quem estava aqui no nosso worship who night? was here in our worship night. Yes. Se você não veio, If you didn't come, você sorry. vai estar numa next time. Você vai estar no próximo culto aí. Ele vai vir de novo e acho que vai vir o trio Parada Dura da próxima vez. he's Yeah. going to come again, but it's going to be the whole trio. Yeah, ok. Então vai ser uma bênção, em nome de It's going Jesus. to be a blessing. Mas uma das coisas que a gente estava conversando ontem, e eu pude perguntar para ele, mas ao mesmo tempo que eu perguntei, o Espírito Santo me trouxe à memória isso One of tudo. the things I asked him yesterday and we were able to talk about, but as I asked him, the Holy Spirit revealed to me. Porque ontem nós falamos muito sobre essas realidades de guerra. Yesterday we spoke a lot about the realities of war. E eu vou pegar a frase que ele disse ontem e refalar ela aqui hoje. I'm going to take the phrase he said yesterday Nós não and estamos repeat it em to you. uma luta para ver quem é o dono da terra. We are not in a battle to see who owns territory. Nós estamos em uma luta para mostrar quem é o verdadeiro Deus. But we're in the fight to see who the real God is. Mais uma vez, nós não estamos aqui lutando por um pedaço de terra. We're not fighting for a piece of land Até porque o Senhor fala que toda a terra pertence ao Senhor. because the Lord says all land belongs to him. Não teve um amém, acho que a galera não entendeu. There is not an né? amen. I don't think you O Senhor não está lutando para ver quem conquista uma terra. The Lord is not fighting to see who conquers Porque the o land. próprio Deus diz que toda a terra pertence ao Senhor. Because God says all the land belongs to him. Amém? Amen. A luta a qual nós estamos vivendo nesses últimos dias The battle that we're living in these days é sobre quem é o verdadeiro Deus. is about who is the real God. O que de fato o Senhor espera da sua igreja. In fact, what the Lord expects from his Só que church, quanto mais passam os anos, the more the years go by, a gente acha que o Senhor mudou de ideia. we think that God changed his Mas ideas. a gente pensa que o Senhor mudou os seus planos. We think God changed his plans Porque nós mudamos de ideia. because we changed Porque nós plans. mudamos os planos. Because we changed our plans. Porque nós mudamos talvez a palavra que foi falada. Because we changed the words that were released. Mas vamos ver o que a palavra But fala. let's see what the word says. Abra sua Bíblia no livro de Tito. Open your Bible in Titus. Não sei se você já leu esse livro. I don't know if you ever read this book.
Mas se está na Bíblia é porque é para a gente ler. If it's in the Bible, we should read it. Tito, capítulo de número 1. Titus chapter 1. A palavra fala para mim e para você. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Paul is servant of God and an apostle of Jesus Christ to further the faith of God's elect and their knowledge of the truth that leads to godliness. Essa palavra, volta ali para mim, por favor. A palavra servo, eu já falei isso aqui algumas vezes. The word servant, I said it a few times. E servant tá em inglês ali, exatamente essa Here palavra. says You know. slave. Yeah, exactly. A palavra servant ou servo em português. The word servant or slave in Portuguese Yeah, it's a palavra escravo, is the word literalmente, slave, no original. literally. Então Paulo está dizendo, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e o conhecimento da verdade que conduz à piedade. This letter is from Paul, a slave of God and apostle of Jesus Christ. I have been sent to proclaim the faith to those God has chosen and to teach them to know the truth that shows them how to live godly lives. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, This truth gives them confidence that they have eternal life, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. which God, who does not lie, promised them before the world began. Tem muita coisa nesse texto. There's a lot in this There's text. a lot of things in this stuff. Tem muita coisa nesse texto. There's a lot in this text. A gente poderia falar não apenas do posicionamento de Paulo aqui, We could talk about not only about Paul's position mas here, eu quero falar um pouco mais sobre o que ele falou, mais do que do posicionamento dele. but I want to talk more about what he said instead of his position. Ele diz que ele é escravo de Deus, He says he's a slave of God, sabendo que ele foi livre pelo Senhor. knowing that he was freed from God. Já trouxe esse entendimento algumas vezes para você. I brought this knowledge to you before. Se você não ouviu, volta algumas semanas atrás. If you haven't heard, go back a few E se eu não me engano, eu weeks. falei na carta de Filipenses. And I think I talked about the Philippians. Mas para ser mais específico, e eu sei que o tempo está correndo, To be more specific, and I know time is running out. it's, to be honest, se você veio para um culto de 1h30, To be honest, if you came for an hour and a half service, your time is out. your time is out. O seu tempo já foi. Mas se você puder ficar mais um pouco, But vai if ser you uma can be bênção. just a little bit, it's going to be a blessing. Yes. Mas a palavra fala que Paulo se coloca nesse lugar de escravo de Cristo. So the word says that Paul puts himself in this position of being a slave for Christ, E ele diz sobre ser apóstolo do Senhor. and he talks about being an apostle for the Lord. Mas ele começa a dizer então o porquê que ele foi chamado. But then he starts to explain why he was called, Porque esse foi o mesmo chamado que o Senhor liberou aos discípulos. because this was the same calling of the disciples, Levar os eleitos de to Deus take the elected of ao God conhecimento de to Jesus, the knowledge of Jesus, ao conhecimento da verdade to the knowledge of the e truth, conduzir eles à and piedade. to conduct them to purity. Em outras palavras, In other words, saber aquilo que o Senhor espera to know what God expects, e levar o povo de Deus a viver a vontade de and Deus. to take them to live Isso the é desires exatamente of o God. que Jesus falou em Mateus 28. That's exactly what Jesus said in Matthew 28. Em outras palavras, eu lhe dei autoridade. In other words, I gave you authority. Eu te dei autoridade I gave you para authority fazer discípulos, to do disciples, para obedecer os meus mandamentos to obey my commandments, e viver aquilo que eu tenho and to live como reino de Deus. what I have for you as the kingdom of E agora God. Paulo escreve essa carta a Tito. Now Paul writes this letter to Titus. Eu não sei se você sabe quem foi Tito, I don't know if you know who Titus mas was, foi um dos discípulos de Paulo. but was one of the disciples of E ele Paul. faz questão de dizer no verso de número 4: In verse 4 he says, a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. I'm writing to Titus, my true son in the faith that we share. Em outras palavras, In other words, Paulo estava fazendo discípulos, Paul was making disciples, conduzindo eles à verdade conducting them to the truth e à piedade do Senhor. and the purity of God. E ele fala a mesma realidade acerca de And Timóteo. he says the same reality about A Timothy. gente tem mais, na verdade, mais informações sobre Timóteo do que We o próprio have Tito. more information on Timothy than we have of Titus. E eu não sei se você já leu o livro de Tito, I don't know if you ever read the book of Titus. mas eu te convido a ler depois que o culto acabar, voltando But para casa. I invite you to read after the service Porque is em over. 15 minutos de audiobook você consegue escutar o Because in livro de Tito. 15-minute audiobook you'll be able to finish the book. Mas de maneira muito clara, But in a very clear way, Paulo fala, Paul says no verso de número 2, in the verse 2, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu
antes dos tempos eternos. This truth gives them confidence that they have eternal life, which God, who does not lie, promised them before the world began. Talvez você não entendeu muito bem o que a palavra está dizendo, Maybe you don't understand exactly what it's mas saying, eu vou trazer um pouco mais de clareza. but I'll bring some clarity. Primeiro ponto, First point, Deus não mente. God doesn't lie. Não, acho que você não entendeu. I don't think you understood. Deus não mente. God doesn't lie. O Senhor não mente. God doesn't lie. O Senhor não muda de ideia. He doesn't change his Porque a mind. palavra liberada, Because the word o given, conhecimento que é revelado, the knowledge that is given, se fundamenta na esperança da vida eterna, is fundamental on the word na qual Ele prometeu and what he promised antes dos tempos eternos. before the beginning of time. Ou seja, irmão, deixa eu falar algo para você. Talvez eu e você podemos mudar. Maybe you and I can change. Talvez a nossa palavra pode mudar. Maybe our words can Mas change. a palavra do Senhor é imutável. But the word of God doesn't Aquilo que o change. Senhor liberou como palavra para os discípulos What God gave the words to the continua disciples sendo a mesma palavra is para the nós. same word today E for us. ontem, conversando com o pastor John, eu perguntei para ele: Yesterday, speaking with Pastor John, I asked him, qual é o approach que a gente deve usar nesses últimos dias para esse povo muçulmano que está invadindo Nova York? what is the approach we should use nowadays with the Muslims invading New York? E ele falou algo que foi simples, He said something that was very simple, mas muito verdadeiro. but very true. Ele falou assim: a palavra não mudou. He says the word didn't change. Deus já falou como nós devemos falar. God already said how we should speak. E aí foi como se... And it's like it clicked. Yeah. Porque o Senhor é imutável. Because God doesn't change. Porque a palavra não mudou. The word doesn't change. Porque aquilo que o Senhor deseja não mudou. Because what God desires hasn't changed. Em outras palavras, In other words, o que o Senhor deu para a igreja? what did God give to the O church? que o Senhor deu para mim e para What você? did God give me and you? Porque a gente ama dizer que nós somos a igreja. Because we love to say we're the church. A gente ama dizer que isso aqui não é igreja. We love to say this isn't a And church. you are right, this is not the church. This is not a church. Você está certo, isso aqui não é a igreja. A igreja somos nós. The church is us. Tá, mas então eu pergunto, igreja, So I ask, church, qual é a sua missão? what is your mission? Para que você foi comissionado? What were you commissioned for? Porque se você vive como se você não tivesse em uma missão, Because if you live as if you're not in a mission, algo está errado. something is wrong. Se você espera que a igreja viva algo diferente da missão, If you expect the church to live something differently from the mission, você entendeu tudo errado. you understood everything incorrectly. Se você está esperando que a igreja viva algo diferente da missão, If you're expecting the church to live something different from the mission, tem algo errado. there's something wrong. Glória a Deus, não tem um amém na igreja. Glory to God, there's not an Não tem um amém amen. da igreja. There is not an amen from the church. A gente costuma dizer que quem entrega muito denuncia quem entrega pouco. We're accustomed to say those that give a lot kind of denounces Eu vou those mudar that pouco don't. essa frase. I'm going to change a little bit of that É, phrase. Quem costuma viver mostra quem não costuma viver. Who's accustomed to live shows those who are not accustomed to Você live. já foi fisiculturista. Yes, I was a bodybuilder. Yeah, so você pode trazer um pouco mais de experiência para mim, Yes. ok? Okay. Você sabe quando alguém treina ou quando alguém não treina? You know when someone trains and someone doesn't train. Você sabe? I do. Yeah? Yes, I do. Why? Because you can see their physical appearance and their posture. Em outras palavras, porque você consegue ver do lado de fora aquilo que está sendo gerado. Yes, you can see on the outside what is being generated on the inside. Talvez pode demorar um pouco de tempo, Maybe it might take some time porque as pessoas acham que construir um físico é do dia para because noite. people think that to build a physique it's overnight. Mas é muito engraçado porque realidades naturais apontam para realidades espirituais. It's very funny because natural realities point to spiritual A realities. gente acha que construir o corpo de Cristo é do dia para noite. We think that building the body of Christ is overnight, But it's not. but it's not. Mas não é. Porque não é do dia para noite. Because it's not overnight. Mas aí eu te pergunto, Then I ask you, se você tem o costume de fazer atividade física, if you're accustomed to working out, é natural. it's natural. Você consegue ver quem You can faz e see- quem não faz. You can see who does it and who doesn't. E por que a gente acha que no corpo de Cristo é And diferente? why do we think in the body of Christ it's different? Por que a gente acha que quando a gente olha para a palavra, o Senhor talvez tenha mudado a sua missão? Why do we think that when looking at the word we think that God changed his mission?
Porque se nós ainda estamos esperando viver algo diferente da missão original, Because if we're trying to live something different from the original mission, a gente ainda não entendeu nada. we haven't understood anything. E aí me preocupa, And that worries me. porque enquanto nós ainda estamos entendendo como construir o corpo de Because Cristo, while we're still understanding how to build the body of o Christ, Império das Trevas já entendeu como construir no reino das the trevas. empire of darkness have already understood how to build. Quando você pega alguns testemunhos dessas pessoas, When you get the testimony of a few people, eles mesmos falam, they say, a gente deixa eles se destruírem. we let them destroy themselves. Porque existe divisão dentro do corpo de Cristo. Because there's division in the body of Christ. Porque existem líderes que não dão um exemplo. There are leaders that are not good examples. Porque existem igrejas que não são a igreja. There are churches that are not churches. Então, em outras palavras, deixa o tempo mostrar o que de fato eles estão construindo. So in other words, let time show what they're actually building. E depois a gente faz a nossa parte. And then we do our part. A razão, verso de número 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. I left you on the island of Crete so you could complete our work there and appoint elders in each town as I instructed you. O que Paulo está falando para Tito nessa carta? What Paul is saying to Titus in this Você letter, sabe o motivo por que eu te deixei aí? you know the reason why I left you there. Porque a missão não mudou, Tito. Because the mission hasn't changed, Titus. Porque a missão não mudou. Because the mission Porque hasn't aquilo que o changed. Senhor nos chamou para fazer não mudou. Because what God has called us to do hasn't changed. Primeira coisa que eu preciso que você faça The first thing I need you to do é que você coloque ordem na is casa. that you put order in the house. Eu vou falar mais uma vez. I'm going to say it one more time. A gente precisa pôr ordem na casa. We need to put order in this house. Não existe crescimento sem ordem. There is no growth without order. Não existe alinhamento sem There is ordem. no alignment Não without existe order. visão sem There is ordem. no vision without Não order. existe unidade sem There is ordem. no unity without order. Tem alguém que está entendendo o que eu estou Is pregando aqui anyone nessa manhã? understanding what I'm saying this morning? Põe a casa em ordem. Put the house in order. Porque nós estamos em uma missão. Because we are in a mission. Nós estamos comissionados. We are commissioned. Nós estamos juntos We are vivendo a missão together que o Senhor falou. living the mission that God has Então, said. quando a gente olha alguma realidade que de fato não esteja alinhada com o Senhor, So when we see a reality that is in fact not aligned with what God sabe o que o said, Senhor espera de mim? you know what God expects from E agora eu me? falo myself. Now I talk about myself. Sabe o que o Senhor espera do neto? You know what God is expecting from É that? pôr a casa em ordem. Is to put the house in order. Sabe o que o Senhor espera de líderes na frente da igreja? You know what God expects from leaders in front of church? Não é fazer a sua It's vontade, not to do your will. não é fazer o seu reino, It's not to do your não é kingdom. fazer aquilo que eles imaginam, It's not to do what you imagine. ou dar uma outra missão que não foi a que Or Jesus give deu. another mission that's not what God É has pôr a given casa you. em ordem It's to put the house e in levar order. o povo a viver aquilo que o Senhor falou. It's to take the people to live what God has said. Nós estamos em uma missão. We are in a mission. Tito, põe a casa em ordem para começo de Titus, conversa. Put the house in order. Põe a casa em ordem. Put the house in order. Põe a igreja em ordem. Put the church in order. Por que a gente acha que as coisas de Deus podem ser bagunçadas? Why do we think that the things of the Lord can be messy? Não, eu acho que tem que ser desse jeito. No, I think it has to be this way. Aí você acha que tem que ser desse jeito. But I think it has to be this Aí way. outra pessoa acha que tem que ser do outro jeito. And someone else think it has to be this way. E essa semana eu estava conversando com um chinês da nossa igreja. And this week I was speaking to a Chinese from our church. E ele falando em português comigo. And he was speaking in Portuguese with E me. eu entendi o que ele estava And I falando. understood what he was saying. Porque ele disse assim, pastor, hoje eu vou orar. He said, Pastor, today I'm going to pray. Não querendo entregar para Deus o que eu quero. Not to give God what I want. Porque ele disse assim, ninguém pergunta como Jesus está. Because no one asks how Jesus is doing. Mas eu entendi o que de fato ele quis dizer do inglês para o But I português. understood exactly what he was trying to say from the Portuguese to the English. Em outras palavras, In other words, o que ele quis dizer não é, muitas vezes nós queremos entregar para o Senhor aquilo que nós queremos para Ele. sometimes we want to give God what we want to give God. Mas nós não estamos dispostos a chegar, Senhor, o que o Senhor tem para mim? But have you ever asked, like, God, what do you have O for que o me? Senhor está pensando a meu What are respeito? you thinking about Como me? você está se sentindo acerca das coisas que eu estou fazendo? How are you feeling towards the things that I'm doing? Não é
é o que eu quero, It's not what I want. é o que a Bíblia It's diz. what the Bible says. Não é o que Paulo queria, It's not what Paul é o que wants. Paulo tinha sido comissionado. It's what Paul was commissioned to do. E ele comissionou Tito, And he commissioned Titus. e ele comissionou Timóteo, And he commissioned Timothy. ele comissionou Demas e outros mais. And he commissioned Demas and others. Alguns se desviaram no caminho. And some, backslid in Yeah. the way. Mas a palavra diz, a razão de tê-lo deixado, verso de número 5, a razão de eu tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. In verse 5 it says, I left you on the island of Crete so you can complete our work there and appoint elders in each town as I instructed you. A gente falou muito nesse Worship Night sobre workers, sobre trabalhadores. We said a lot on this worship night about workers. E uma das realidades do reino de Deus And one of the realities of the kingdom of God é que a gente precisa entender que o Senhor nos chama para crescer. is that God has called us to grow. Mais uma vez, One more time. quando nós falamos sobre o reino de Deus, nós falamos sobre crescimento. When we talk about the kingdom of God, we talk É about inevitável growth. nós falarmos do nosso Deus que é grande e poderoso e pensarmos que Ele quer coisas pequenas. You can't talk about God being almighty and powerful and talk about small things. É impossível eu pensar que Deus, sendo grande em poder e misericórdia, as suas obras ou aquilo que Ele espera de nós seja pequeno. It's impossible to think that God is so great in His works and mercies and that He expects me to do something so small. Em outras palavras, é inevitável, nós não conseguimos fazer In sozinhos. other words, we cannot do it ourselves. Nós precisamos fazer discípulos, We need to make disciples. levantar líderes, Lift up leaders. pessoas apaixonadas por Jesus, People that are passionate about presbíteros, bispos, segundo Paulo. Jesus. Disciples, bishops. E a gente vê na carta que ele fala em Efésios, capítulo 4, verso de número 11, In the letter in Ephesians chapter 4, que alguns foram chamados para serem pastores, some were called to be pastors, mestres, masters, evangelistas, evangelists, apóstolos apostles, e profetas. and prophets. Então, doesn't matter qual é o seu chamado. So it doesn't matter what your calling is. Você foi chamado para servir a igreja. You were called to serve Mais the uma vez, church. igreja, você foi chamado para servir a You igreja. were called to serve the church. E Paulo fala isso a Tito. And Paul says that to Titus. Paulo, primeira coisa que você precisa fazer, Paul, the first thing you need to do, e talvez seja a primeira coisa que nós precisamos entender como igreja comissionada. maybe it's the first thing that we need to understand as a commission Nós church. precisamos viver em ordem. We need to live in order. Mais uma vez, nós precisamos viver em ordem. One more time, we need to live Nós in precisamos order. viver em decência. We need to live in decency. As pessoas precisam olhar para nós People need to look at e ver us Cristo em nós. and see Christ Porque in a us. gente fala em Tessalonicenses. Because we say it. Porque a palavra diz. Because the word says Thessalonian. Thessalonian. Yeah, There you we got go. it. Não sou eu mais quem vivo, It's not me that lives, mas Cristo vive em but mim. Christ lives in me. Se Cristo vive em você, If Christ lives in you, a vida que você está vivendo the life that you're living, é a vida de Jesus, igreja? is it the life of Jesus? Porque se Cristo vive em mim, Because if Christ lives in me, a vida que eu tenho the life that I é a have vida de Deus. is the life of God. Let me ask you something today. Deixa eu te perguntar algo hoje. A vida que você vive é a vida de Cristo? Is the life that you're living the life of Christ? Porque o que a gente falou ontem? Because what we said yesterday, Se você não é capaz de viver uma vida para Deus, if you're not able to live a life for Christ, provavelmente você não estará disposto a entregar a sua vida por Ele. you're probably not going to be able to give your life to Him, for Him. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. I left you on the island of Crete so you could complete our work there and appoint elders in each town as I instructed you. Em outras palavras, In other words, nós precisamos pôr a casa em ordem. we need to put the house in order. Mas segundo, But in second, nós precisamos levantar líderes. we need to lift up leaders. Nós precisamos levantar presbíteros. We need to lift Nós up precisamos disciples, levantar pastores, mestres, pastors, evangelistas, masters, profetas. prophets, apostles. Por que você acha que o reino de Deus se limita a você vir um culto de domingo e sentar nessa cadeira? Why do you think that your life in Christ is limited to coming to church and sitting in a chair? Só para curtir uma experiência. Just to have an experience. Nós estamos orando por ativação na nossa We are igreja. praying for activation E in eu our acredito church. que nesses próximos dias Deus vai fazer uma ativação. And I believe in the next few days God will activate. Porque é da vontade do Senhor. Because it's His will. É da vontade do Senhor It's God's will que possamos levantar pessoas apaixonadas, to lift up people que that are liderem com passionate, ousadia, that lead with que boldness, saiam por essas paredes that lead declarando o through poder e o these reino de walls Deus. and declaring the power of God.
Ele fala, olha, coloque a casa em ordem. He says, look, put the house in order. Levante líderes. Lift up elders and leaders. Irmãos, nós precisamos entender We need to understand que aquilo que o Senhor vai fazer nessa cidade, that what God is going to do in this aquilo city, que o Senhor vai fazer nesse estado, what God is going to do in this aquilo que o Senhor vai state, fazer nessa nação, what God is going to do in this aquilo que o Senhor vai nation, fazer ao redor do mundo, what He's going to do around the world, depende de mim e de você. depends on me and you. Nós temos uma missão. We have a mission. Nós estamos comissionados. We are commissioned. Nós precisamos fazer a missão. We need to do the mission. Ou você acha que o anjo vai descer e fazer o que é para Or do você you think an fazer? angel is going to come down and do it? Para de viver como se você não tivesse uma missão. Stop living like you don't have a mission. A palavra fala sobre exército, The word talks about sobre an army, o exército de Deus. the army of God. E não é à toa que Paulo fala sobre vestir a armadura de And Cristo. that's why Paul talks about dressing into the armor of Christ. Você está em guerra. You are in battle. Você está numa luta. You are in a war. Você está num campo de batalha. You are in a battlefield. Todos os dias quando você sai da sua casa, Every day when you leave your a house, partir do momento que você decide viver para Deus, from the moment that you start to decide isso to live for significa God, que você não sabe se você volta ou não. that means you don't know if you're coming back home. Are you able to do that? Você é capaz de fazer isso? Porque você foi chamado para uma missão. Because you were called for a mission. Eu não servi o exército. I didn't serve in the army. Quando quando eu cheguei nos 18 anos, eles me liberaram. When I was 18, they let me Eu go. acho que eu não tinha cara de I soldado, don't think I talvez. look like a soldier. Eu botei uma coisa mais assim para parecer um soldado hoje aqui, amém? I put something on so I can look like a soldier today. Mas eu fui liberado do exército. But I was freed from the army. Mas algo que é interessante, todo mundo se apresenta. But something that's interesting, everyone presents themselves. E quando você chega lá, And when you get there, se você tem mais de 18 anos, você teve que se apresentar. and if you're over 18, you have And to you know present that I'm yourself. talking about it. And you know what I'm talking about. Então, tem todo um processo. There's a whole process. Mas uma coisa que eles fazem questão de mostrar para But você one thing that they want to show you é que aquele lugar não é um lugar para brincadeira. that that's not a place for playing around. It's not a playground. It is not a playground. Não é um lugar para brincadeirinha, It's not a place for para fooling risadinha, around, for laughing, para viver como você acha que deve ser. to live the way you think it should be. Se você faz o que não deve fazer, If you do what you shouldn't do, você é punido por isso. if you do what you shouldn't do, you are expelled for that. Se você continuar em desobediência, And if you continue in disobedience, você é convidado a se retirar. you are invited to leave. Porque se você não quer viver, Because if you don't want to live, não tem motivo para você estar aqui. there's no reason for you to be here. Hello? Alguém comigo? Anyone here? Ele coloca a casa em ordem. He puts the house in Levante order. líderes. Lift up E agora ele leaders. começa a falar a respeito dos bispos e presbíteros. And now he talks about the bishops and disciples. É preciso que o presbítero seja irrepreensível. 6. Verse 6. Marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. An elder must live a blameless life. He must be faithful to his wife and his children. Must be believers who don't have a reputation for being wild and rebellious. Eu vou falar mais uma vez para você. I'm going to say it one more time. E talvez eu já falei isso algumas vezes, And I said this sometimes, mas eu preciso repetir isso. but I must repeat it. Se você não consegue governar a sua casa, If you can't govern your house, se você não consegue colocar a sua casa em if you ordem, can't put your house in por que order, você espera colocar a casa de Deus em ordem? how do you expect to put the Se house você não of consegue God in exercer a order? autoridade do Senhor na sua casa, If you can't be an authority of God se você in não your consegue house, impulsionar a sua esposa e os seus filhos you can't encourage your wife para o and your centro kids da vontade de to Deus, the center of por God's que will, você acha que você será capaz de fazer isso com a igreja de why would you Cristo? think you're capable of doing that in God's house? Ser irrepreensível significa it's a blameless. Blameless. Yeah. To be blameless. Yeah. Ser irrepreensível. To be blameless. Yeah, you got it. Ser irrepreensível. To be You blameless got it. Significa não existir em você motivo de repreensão. means to people not to find in you fault. Exatamente. Olha para mim. Look at me. Ache em mim. Find in me. Em outras palavras, ache em mim In other words, find in me motivo de acusação, de blame. motive of accusation or blame or fault.
Paulo está dizendo, se você deseja isso, Paul says, if you desire this, e aqueles que serão levantados para isso, and those who will be lifted for this, precisam viver uma vida irrepreensível. must live a blameless E agora eu vou life. virar porque eu vou falar com a igreja. Now I'm going to turn around because I want to speak to Você the tem church. vivido uma vida irrepreensível? Have you lived a blameless life? Não tem amém. There's no amen. Porque se você está na missão Because if you're in the mission e você entende isso, and you understand that, você não está apenas vivendo you're not irrepreensivelmente living just a blameless life por causa de você, because of yourself, mas por causa da missão, but because of the mission, por causa de quem te chamou. because of who called you. Ele fala, seja irrepreensível. He says, be A gente blameless. precisa terminar. We must finish. Yeah. Não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não ávido por lucro desonestos. Verso número 7. A church leader is a manager of God's household, so he must live a blameless life. He must not be arrogant or quick-tempered. He must not be a heavy drinker, violent, or dishonest with money. Ao contrário, é preciso que seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado. Eu amo essa palavra. Tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel. Rather, he must enjoy having guests in his home, and he must love what is good. He must live wisely and be just. He must live a devout and disciplined life. O que Paulo está dizendo para Tito, What Paul is saying to Titus, e é impossível a gente pensar que Deus apenas escolheu alguns. and it's impossible to think that God just chose a few. E eu vou usar a frase que eu usei And I'm going to use the phrase that I've used before no curso de noivos essa in semana. the course of newlyweds this week. Porque algumas pessoas me perguntaram, pastor, Some people ask me, Pastor, o senhor tem filhos preferidos? do you have favorite children? O Senhor, nosso Deus, ele tem filhos preferidos? Does God, our Lord, have favorite children? Porque eu vejo algumas pessoas viverem e outras não. Because I see some people live certain things and others don't. Porque eu vejo algumas pessoas vivendo promessas e outras não. I see people living promises and others don't. E eu vou usar uma frase que eu ouvi uma vez e mudou minha vida. I'm going to use a phrase that I heard once and it changed Eu my não tenho life. filhos ainda, I don't have children yet, mas existem algumas pessoas que têm 2, 3 but filhos. some people have 2, 3 E quando a children. gente conversa com essas pessoas, And when we speak to those é people, inevitável, eles amam os filhos da mesma maneira. they love their children in the same E way. provavelmente os filhos amam os pais da mesma maneira. And probably the children love them the same. Mas sempre tem aquele filho But there's always that child que ama estar na presença do that pai. loves to be in the presence of his father. Que ele está na presença só porque ele quer estar na presença. He's just in his presence because he loves to be in Não his porque vai ter presence. comida, Not because there's going to be food. não porque vai ter Not presente, because there's going to be gifts. não porque vai ter nada além da presença. Nothing else, just the presence. A palavra nos diz em Mateus 28, The word says in Matthew 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda go criatura. throughout the world and preach the Façam gospel. discípulos de Make todas as nações, disciples out of all nations, ensinando-os a obedecer os meus mandamentos. teaching them to obey my commandments. Sabe o que nós estamos fazendo todo domingo, toda semana, mês após mês? You know what we're doing every Sunday, every week, every month? Pondo a casa em ordem Putting the house in order. e levantando líderes, And lifting up leaders. levantando pessoas dispostas e disponíveis. Lifting up people that are disposable. Não a melhor pessoa para o trabalho, o mais preparado para fazer, Sorry, people that are available, not the people that are more prepared. mas pessoas que estão dispostas a isso. People that are available for this. Porque o Senhor conta comigo e com você, porque nós estamos em uma missão. Because God counts with me and you because we are in a mission. Eu poderia trazer qualquer outra mensagem nesse I domingo, could have brought any other message this Sunday, mas de maneira muito clara. but in a very clear E way. você pode ler depois na sua casa. And you can read this at home. Tem muitos pontos interessantes. There's a lot of interesting points. Como, por exemplo, ele diz no verso de número 10, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os grupos da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Verso número 10. For example, in verse 10 it says, "For there are many rebellious people who engage in useless talk and deceive others. This is especially true for those who insist on circumcision for salvation. They must be silenced because they're turning the whole families away from the truth by their false teachings." No verso de número 15 ele diz, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros
e descrentes, nada é puro de fato. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas e afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. In verse 15 it says, everything is pure to those whose hearts are pure, but nothing is pure to those who are corrupt and unbelieving, because their minds and consciousness are corrupted. Such people claim they know God, but they only deny Him by the way they live. They are detestable and disobedient, worthless for doing anything good. Esse aqui é muito simples. This is very simple. A gente não precisa de uma interpretação We don't pesada. need Ou... much heavy interpretation. O Senhor espera de nós The Lord expects of us que possamos cumprir com a sua missão. that we can fulfill His mission. Mas assim como já temos escutado as últimas 3 But semanas, just like we've heard in the last 3 weeks, e escutamos de alguém que veio lá da Austrália para liberar isso and sobre we've nós, heard from someone who came all the way from Australia, o Senhor não quer qualquer coisa the de Lord você. doesn't want just anything from you. Se for para entregar qualquer coisa, If it is to give just anything, você está desqualificado you are disqualified para qualquer boa obra. for any good work. Uma igreja comissionada. A church that is commissioned, Você tem uma missão, irmão. you have a mission. Eu tenho uma missão. I have a mission. A missão não mudou. The mission hasn't A palavra changed. não mudou. The word hasn't Porque changed. Deus não muda e não mente. Because the Lord doesn't change and He doesn't lie. É o que o Senhor espera de nós. It's what God expects of us. É o que o Senhor espera de mim. It's what the Lord expects É o que of o Senhor me. espera de você. It's what the Lord expects Mais of uma you. vez eu te digo, uma One igreja more time, comissionada. a commissioned church. Nós estamos em uma missão. We are in a mission. A pergunta que eu te faço é: The question I ask you você está na missão? is, are you in the mission? Se coloque de pé nessa manhã em nome de Please Jesus. stand. Feche seus olhos se você puder. Quero te dar alguns minutos. Não estou aqui para te trazer uma palavra emotiva ou qualquer outra realidade como essa.